Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira, dia 16 de janeiro. Ibovespa terminou o dia com alta de 2,06%, conseguindo fechar acima da máxima do pregão de ontem, gerando aquele retorno para cima dos 40, que seria o principal desafio, 48.850, 48.800. Seria importante agora não voltar de maneira forte aqui para baixo, ou seja, gerar candle de baixo no G60 e gerar nova máxima na hora seguinte, para trazer uma expectativa maior de continuidade desse movimento, inclusive para ganhar mais força, que foi o que deixou aqui uma primeira impressão nesse pregão, foi de ganho de força. Gerou um movimento bom de alta e o movimento contrário à correção não veio forte. Por enquanto não veio forte. Então a manutenção do preço acima dos 48.800 e a superação da máxima do pregão de hoje reforça um pouco mais essa chance do Ibov conseguir reverter a sua tendência de curto prazo, que seria através do rompimento dos 50.260 pontos. Lembrando que é uma faixa de pontos aí bem relevante em termos de resistência, 50.000 a 51.000 pontos. Olhando agora para o gráfico semanal, alta ali de 0,36%, candle de reversão, chamado aí de martelo, mas até agora a gente tem aqui um movimento mais travado, uma correção dessa queda aqui. Então, dentro de um prazo de correção, o Ibov está ficando mais maduro para um movimento de baixa. Mas, por outro lado, ainda é um momento, por isso que a gente está em um momento de indefinição, porque por outro lado a gente olha para o gráfico mensal, já tem um movimento também de baixa, batendo na zona de suporte, então ficaria coerente aqui algum repique de alta no Ibovespa. Então esse é o momento aqui tipo de indefinição, aqui está ali pronto para um novo movimento de baixa, aqui está pronto para um recuo um pouco maior, então o gráfico diário vai refletindo isso, a indefinição de curto prazo aí no Ibovespa. De qualquer forma, para trazer aqui um ganho de força de um determinado tempo gráfico, o mais importante aqui em termos de olhando para a compra seria o rompimento aqui dessa região de 50.000 pontos, retorno para cima dos 50.000 pontos. Olhando agora para outros papéis, PETR4 terminou o dia apresentando alta de 1,07%, conseguiu superar os 9,58, olhando para um G60, fechou uma hora de pregão acima dos 9,58, mas não conseguiu nem gerar nova máxima na hora seguinte. Então, para Petro também seria bom se manter acima dessa região aqui que se encontra, na faixa dos R$ 9,43 a R$ 9,39, R$ 9,36. Seria importante se manter acima desse patamar e também gerar o rompimento da máxima do pregão de hoje, porque na minha leitura tem que fazer isso na segunda-feira. Ganhar força aí para cima, porque senão, dentro da minha avaliação, isso aqui está bem mais fraco do que foi essa queda aqui, e se mantiver essa falta de força nessa região aqui de 9,58, vai ficando cada vez mais madura para buscar uma operação de venda de swing trade na Petrobras a favor da tendência de baixa de médio prazo. Vale 5. Lembrando só no semanal, a Petro conseguiu ainda fechar em alta de 0,43%, proporcionando um início ali de fundo descendente no gráfico semanal, que abre a chance de ter ainda aqui um repique de alta de toda essa queda aqui de médio prazo. Então, por isso seria importante o ativo ganhar força a partir de segunda-feira. Vale 5 ganhou força, 3,67% de alta. Conseguiu aqui, depois de ter feito uma correção desse movimento de queda, ficado um pouco mais madura para baixo, a ação depois da primeira hora de pregão não veio a perder a mínima dessa primeira hora de pregão, pelo contrário, ganhou força para cima e rompeu o ponto que seria a correção e fazendo aqui o que? Um pivô de alta no gráfico 60 minutos. Então o ativo restabeleceu uma tendência de alta no gráfico 60 minutos, mas no gráfico diário permanece, no meu entender, indefinida. Da forma como ela caiu aqui, assim como eu falei do Ibovespa, ainda fica um pouco mais até para a ação conseguir ganhar força e voltando para fechar esse gap aqui de baixo. Seria também importante para essa ação não ter uma acentuação para queda aqui no início do próximo pregão. Então, ativo com a tendência indefinida, difícil trabalhar na swing trade, fica mais agora para day trade, seja na ponta compradora, através, principalmente se abre caindo e gera fundo aqui, não ganha muita força para baixo, gera fundo dentro desse movimento de subida, seria uma alternativa ainda de buscar compra para day trade. E se ela ganha força para baixo, topo abaixo dos R$19, também seria uma alternativa de venda de day trade na Vale.
Outros ativos, BVMF3, entramos na ponta compradora, na BVMF3 no pregão de hoje em 9,38, foi a recomendação que eu fiz, em 9,38, fechou em 9,50. O stop dessa operação da BVMF3 está localizado aqui. Inicialmente coloquei o stop dela em R$ 9,15, ficou definido em 9,15. Só confirmando aqui, isso mesmo, R$ 9,15. E o objetivo em 10,07, um risco em torno de 2,45%. Mas dentro do que ela já fez aqui no pregão de hoje, que foi um pivô de alta no G60, eu já daria para, eu até escrevi isso, já um reposicionamento de stop aqui para baixo de 9,24 e 9,23. Então já deixando o stop um pouco mais curto ainda, caso a ação não consiga engrenar aqui um movimento de subida e faça o contrário, se ela vier aqui para montar um pivô de baixa, ou desculpe, um topo descendente e desmontar o pivô de alta, não haveria mais motivos, pelo menos tecnicamente falando, de manter a posição na ponta compradora. Então stop reposicionado para 9,23. Olhando agora para outros ativos, nós temos aqui, para ser comentado, algum JBSS3, alta boa, 5,89%. Acabou a tendência, pelo menos, deu um sinal de final de tendência de baixa, rompendo aqui, voltando para cima dos R$10,90, R$11. Então, bom retorno. Ativo que nesse momento, o que daria para se fazer é mais pelo intraday, se abre caindo, seria o melhor cenário, no meu entender, para buscar uma compra de correção no G60. Um fundo ascendente no G60. Caso abra subindo, vai ficar um pouco mais para buscar a entrada através de um recuo no decorrer da próxima semana, pensando mais em compra de swing trade. Algo semelhante para a CEMIG 4. Dentro do que eu falei nessa ação no início aí dessa semana, esse rompimento aqui para baixo, que eu não faria essa venda de perda de mínima com stop aqui em cima, tentando pegar a continuidade do movimento de queda. E dentro de uma leitura, se ela ganhasse força para cima, eu estaria mais interessado na ponta compradora. E é isso que eu vejo nesse momento. O ativo gerando alguns sinais que pode reverter essa tendência de baixa de curto prazo. Mas para isso seria importante essa ação, depois de ter voltado para cima dessa região dos R$12, não retornar mais para baixo. Usar essa região em termos de swing trade como suporte ou, enfim, gerar fundo ascendente no decorrer da próxima semana acima desse patamar, mais acima. E para comprar rapidamente, igual comentei na JBSS3, seria algo semelhante. Se abre caindo, seria, vamos dizer assim, o melhor dos mundos. Bate aqui num patamar em torno dos 12, 20 e gera alguma sinalização de alta na hora seguinte, depois da primeira hora de pregão, seria uma alternativa de comprar, bota o stop abaixo da mínima do dia e tenta pegar um movimento de subida nessa ação, tendo como principal ponto de resistência pela frente uma região em torno ali dos 12,70 a 12,80. Aí outros ativos, LAME4. LAME4 está aqui numa leve tendência de baixa, mas para mim dentro de um viés de alta no prazo maior. Ali no prazo maior também ficou um pouco mais para indefinição, mas para mim ainda o viés é de alta nesse ativo. Dentro do que ela está fazendo aqui, até agora não ganhou muita força para cima. Se ela resolver apresentar algum sinal de baixa, é um ativo que eu vou estar de olho ainda pensando em compra na LAME4 no decorrer da próxima semana. A mesma coisa para Cruz 3, que terminou a semana muito bem, com alta de 12%. A ação confirmou aqui uma tendência forte de alta no curto prazo, algo positivo, para ficar atento aos movimentos, os próximos movimentos de correção no gráfico, o próximo principalmente movimento de correção no gráfico diário, em busca de alguma oportunidade na ponta compradora para swing trade na Cruz 3. Principal resistência pela frente, esse topo aqui em torno de R$ 21,84. Esse ativo ficaria mais para aguardar mesmo uma correção, pelo menos dentro do meu método, uma correção no gráfico diário para buscar uma compra nesse papel. A BEV3 teve uma semana aqui fechando bem, conseguindo fechar acima, vamos dizer assim, de uma confusão. Essa aqui tinha até conseguido já fechar acima de um certo nível de resistência, mas essa aqui ainda confirmou mais essa tentativa de saída de uma grande confusão, jogar no gráfico mensal. Aqui a gente vê essa baita confusão em cima da ação em indefinição. Quando eu falo confusão, é congestão, indefinição. Então nesse ativo, da mesma forma, é um papel que eu vou ficar de olho na próxima semana, porque se ela continuar aqui dando essa engasgada que ela está dando aqui nesse ponto,
e romper para cima essa região aqui dos R$17, estaria interessado em buscar alguma compra nesse papel, pois pode vir até um rompimento um pouco mais acentuado devido ao tempo que está aqui travada a BEV3. E para a gente fechar a Sula 11, olhando um pouco mais ainda para a ponta vendedora, também falar um pouco de ponta vendedora, tem outros ativos, mas falando aqui de Sula 11, simetricamente veio aqui forte para baixo, agora não está apresentando por enquanto tanta força para cima, não significa dizer que ela não vai ganhar força, mas nesse momento, dentro do que ela vai fazendo, vou ficar atento na próxima semana, que se ela gerar algum sinal um pouco mais relevante para baixo, meu interesse maior seria atuar na ponta vendedora de swing trade, fazendo swing trade. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a próxima.